Então, pessoal, dando continuidade ao nosso curso de cálculo diferencial integral 3, hoje vamos trabalhar com limite e continuidade de funções vetoriais. Limite e continuidade de funções vetoriais. Ok, pessoal, vocês, no curso de cálculo diferencial integral 1, vocês tinham uma funçãozinha definida em um intervalo real, chegando no conjunto dos números reais, e a essa função vocês puderam definir limite. Partindo do limite, vocês conseguiram a noção do que é continuidade dessa função em um ponto, ou a continuidade dessa função em um domínio, ou em subconjunto do domínio. Aí, em seguida, no curso de cálculo diferencial integral 2, vocês passaram a trabalhar com uma curva que é uma função, na verdade, que também sai de um intervalo contido em R, que é o conjunto dos números reais, só que essa sua função agora, chamada de curva, ela mora em Rn. A uma função como essa, você também estudou o limite de funções, lá um t tendendo a t0, desta minha curva gama t. Vocês compreenderam que calcular esse limite é calcular o limite em cada uma das componentes desta nossa curva gama. E essa minha curva será contínua se esse limite vai diretamente para a imagem da função ou da curva gama no ponto onde eu estou calculando o limite, pessoal. Se ela vem para cá, então estamos diante de uma continuidade nesse ponto t0. Depois, essa curva pode ser contínua em um aberto do domínio ou em um conjunto do domínio, ou ela é contínua quando é contínua em todos os pontos do nosso domínio. Em seguida, pessoal, o que fizemos? Consideramos uma função que agora sai de um subconjunto A, não mais contido em R, mas contido em Rn. Essa nossa função chega em R. A estas funções, estudamos o limite quando esse nosso x se aproxima de um ponto x0, dessa função f de x. Se esse limite existe e é igual à imagem da função no ponto x índice 0, estamos diante de uma função contínua no ponto x0. Ela pode ser contínua em um subconjunto do domínio, se ela é contínua em todos os pontos desse subconjunto, ou ela pode ser contínua, simplesmente dizer que ela é contínua quando ela é contínua em todos os pontos do nosso domínio. Até aqui, tudo bem. Posteriormente, já no curso de cálculo 3, vocês passaram a estudar não mais funções reais, mas agora suas funções receberam uma nova roupagem e passaram a ser funções vetoriais. Ou seja, eu tomo valores... Deixa eu apagar isso aqui. Agora suas funções são funções vetoriais, porque você pode tomar valores em um subconjunto A contido em Rn e levar em Rn.
quando a dimensão do contradomínio é igual à dimensão do domínio, essas funções vetoriais são chamadas de campos vetoriais. Aqui, quando M é igual a N, então essas funções vetoriais passam a ser chamadas de campos vetoriais. Aqui eu estou diante de um campo em Rn. Aí agora, pessoal, vamos olhar para essas funções vetoriais. Aqui, o que será feito aqui? Em particular, vale para os campos vetoriais. Aqui a via é de mão única ou de mão dupla, basicamente, mão única. Vou fazer o seguinte, o que vale aqui para funções vetoriais, em particular, vai valer para os nossos campos vetoriais. É melhor dizer assim. Fica mais palpável. E agora eu vejo como definir limite e, como consequência disso, quando que um campo vetorial ele é contínuo, pessoal. Essa é a ideia. Então, para frente, a definição é a seguinte. A definição de limite, eu vou começar. Então, eu tenho f que sai de Rn, chegando em Rn, uma função vetorial. Função essa que vocês já conhecem. Eu tenho um Pzinho, que é um P grande. Esse meu P grande é um ponto de acumulação para esse conjunto A. Vocês se recordem bem o que é ponto de acumulação. Eu tenho L, um vetor, ou eu posso considerar L um vetor saindo da origem chegando em um ponto, ou apenas um ponto, não tem problema. Morando em Rn, pessoal. É isso que temos. Então, dizemos que o limite da função f, aqui o limite dessa função, quando o x tende a p, ele é igual a L, a notação será a seguinte. O limite quando o x tende a p, da função f de x é igual a L, sempre que para todo epsilon maior do que zero dado, sempre existe um delta maior do que zero, tal que, para todo x pertencente a A, com norma de x menos p maior do que zero, menor do que delta, tivermos que a norma de fx menos L, ela tem que ser menor do que epsilon. A norma, como vocês sabem, ela mede a distância entre esses pontos que moram no espaço vetorial Rm e Rn, respectivamente. Aqui eu estou calculando uma norma em Rm e aqui eu estou calculando uma norma em Rm. Aqui é uma distância em Rm e aqui é uma distância em Rm. É isso que estamos fazendo. Pois bem, pessoal. Aqui a barra de ferramentas. Aqui ela está. Vou mudar a cor da canetinha. Deixar essa linha mais fina. Vamos ver o que acontece. Aqui. O nosso R2. E, por sua vez, aqui é o nosso R3. Digamos que estamos saindo de R2 e chegando em R3 somente para facilitar a visualização do que está acontecendo, pessoal. Vou colocar aqui a seta. Aqui é o nosso eixo X. Aqui é o nosso eixo Y. Aqui é a origem. Aqui temos o eixo X. Aqui temos o eixo Y. Aqui o eixo Z. E aqui é a nossa origem. Eu tenho uma função vetorial, ela vai sair aqui, em particular, para o efeito de visualização, ela vai sair de R2 e vai chegar em R3. Mas isso é bem geral, pessoal. Mas se preocupe em entender
em R2 e R3 que já está bom demais. Depois, naturalmente, essas coisas se generalizam, pessoal, naturalmente mesmo. Aqui eu tenho o conjunto A, que é o nosso conjunto A. A função, nossa função vetorial, ela vai pegar valores x e y e associar, tá aqui. Aí eu posso entender esse pontinho aqui, pessoal, que é o nosso f de x e y. Ou eu olho para ele apenas como esse ponto aqui solto no espaço, ou então eu olho para ele como um vetor. Não tem problema, não. Eu posso olhar para ele como um vetor saindo da origem, chegando a esse ponto. Das duas maneiras que você quiser olhar, tá bom demais. Não se preocupe com isso, não. Eu olho dessa maneira ou dessa maneira. Deixa eu apagar ele. Fica ao seu critério. Bagunçou tudo. Pronto. Vamos lá. Aí, pessoal, eu vou tomar um pontinho P. Esse ponto P, digamos que o ponto que eu tomei foi esse aqui. Eu tomei dentro do conjunto. Mas esse ponto não precisa estar dentro do conjunto. Porque esse ponto P é um ponto de acumulação para o conjunto A. Eu tomei esse ponto dentro do conjunto, mas ele pode ser um ponto que não esteja dentro, seja um ponto de acumulação. Por exemplo, pode ser um pontinho aqui, ó. Não tem problema, certo? Eu tomei aqui só para simplificar a nossa visualização. Aí o que dizemos? Dizemos que o limite da função f, quando x tende a p, é igual a L, onde esse nosso L, eu vou tomar esse L aqui. Vou tomar o nosso L como sendo este pontinho aqui, pessoal. Pronto. Aqui é o nosso L. Está aqui. Se acontecer o seguinte, eu vou escolher um delta maior do que zero. Isso eu escolho. Só que eu quero um delta pequeno. Eu não vou escolher um delta tão grande, não, porque um delta muito grande não tem graça. Para esse delta que eu escolhi, para esse epsilon que eu vou escolher o epsilon. Para esse epsilon que eu escolhi, tem que existir um delta maior do que zero. Tá o quê? Eu vou olhar para os pontos que estão aqui em x, e vou olhar para estes pontos. E esses pontos que eu vou considerar aqui em x, eu vou conseguir controlar eles dentro de uma bolazinha aberta. Ou seja, eu vou pegar pontos aqui, percebam que eles estão um pouco distantes do nosso ponto P. Eu vou tomar esses pontos o mais próximo possível desse meu ponto P, de tal maneira que quando eu olhar para a imagem da função f em cima desses pontos, pessoal, elas vão cair tão perto desse meu L aqui, mas tão perto mesmo que eu só vou conseguir distinguir esses pontos do meu L se eu conseguir colocar uma lupa com um grau bem elevado, um grau bem fundo, bem grande mesmo. Senão eu não consigo diferenciar a imagem da minha função sobre esses pontinhos aqui do meu conjunto L, do meu ponto L. Como que eu garanto que isso acontece, pessoal? Garantir que isso acontece é o quê? O epsilon eu escolhi. Então, eu vou tomar um epsilon bem pequeno, pessoal. Vou tomar um epsilon minúsculo. Deixa eu ver aqui a cor que eu vou colocar para esse meu epsilon. Vou colocar esse azulzinho aqui. Para esse epsilon que eu escolhi, vou começar aqui. Vou fazer o seguinte. Para esse epsilon que eu escolhi, eu vou começar com esse epsilon. Tá aqui. Aí eu tomei um epsilon bem grande. O epsilon que eu escolhi, pessoal,
o que ele vai fazer? Ele vai me dar uma bola, só que não é uma fechada, é uma bola aberta, como essa aqui. Essa minha bola aberta, ela vai estar centrada nesse meu ponto L, e ela terá raio epsilon, aqui. Eu tomei essa minha bola. De tal maneira, pessoal, que para essa escolha que eu fiz, eu vou obter uma bola também aqui. Eu vou obter uma outra bola aqui, centrada no meu ponto P. Tá aqui. Obtive esta bola. Essa minha bola, ela possui o raio delta. O centro dela é o ponto P0. Aqui é delta. De tal forma que para todos os pontos que eu tomar nessa bola, pontos esses que estão em A, é claro, são esses aqui não importam, tem que ser esses pontos aqui. Quando eu aplicar a minha função f, ela vai cair aqui nessa bola bem grandona. Mas perceba que eu tomei uma bola muito grande, pessoal. Esse meu epsilon que eu escolhi, ele foi muito grande. Esse meu epsilon está bem distante do que eu quero, que é confundir uma bola como essa com esse meu L aqui. Essa minha escolha não é legal. Essa minha escolha não é legal. Eu posso simplesmente me desfazer dela. Tenho que escolher uma bola menor. Essa daí não tá boa, pessoal. Vamos escolher um outro epsilon. Ok. Essa escolha não foi boa. Aí eu vou pegar aqui, vou escolher agora um novo epsilon. Vou tomar essa canetinha azul. Tá aqui. Deixa eu trazer ele para cá. Vou tentar fazer uma bola bem pequena, pessoal. Deixa eu ver se eu consigo. Ah, ficou ainda bem grande. Não dá para diminuir. Então eu tenho que fazer mesmo com a canetinha. Vou fazer com a canetinha. Então eu vou escolher a canetinha azul. Aí eu vou olhar para cá. Eu vou tomar um epsilon já menor do que eu tinha tomado anteriormente. Para esse epsilon que eu tomei, eu vou obter uma bola aberta. Essa minha bola está centrada em L. E tem raio epsilon. O que significa... Como é que eu percebo que isso aqui aconteceu, pessoal? Essa desigualdade aqui significa dizer que esse meu fx está preso em uma bola de centro no ponto L e raio epsilon. Foi o que eu fiz aqui. Já escolhi o epsilon. Para essa escolha de epsilon, eu vou ter uma bolazinha aqui, centrada em P. Tá o quê? Para todo ponto que eu tomar, mas todo ponto mesmo, pessoal. Dentro dessa minha bola aqui, centrada em P e raio delta, a imagem desses pontos, elas vão estar presas nesta bola aqui, pessoal. Percebam. Esse epsilon aqui, é eu que escolho. Ou seja, esse epsilon aqui, a escolha é nossa. A escolha desse epsilon influencia na existência desse delta aqui. Essa bola aqui, escolhemos o tamanho do seu raio, como consequência obtemos essa aqui. Esta bola aqui está associada a essa desigualdade, enquanto que essa bola vem dessa desigualdade aqui.
Aí, pessoal, o interessante é eu diminuir mais o raio dessa bola. Como que eu pego uma bola de raio menor? Eu mudo o meu epsilon. Eu tomo um epsilon bem pequeno, mas bem pequeno mesmo, pessoal. Vou tomar esse epsilonzinho aqui, que vai me dar uma bola centrada em L e um raio epsilon bem pequeno. Para essa escolha que eu fiz, eu obtenho uma nova bola centrada no ponto P, com um raio delta, daqui. Percebam, para todo o epsilon você que escolhe, me dá essa bolazinha aqui centrada em L com o seu raio epsilon. Eu vou ter que existe um delta, ou seja, vai existir uma bola centrada no ponto P e raio delta, de tal forma, pessoal, que para todo ponto que você tomar, mas todo ponto mesmo, que eu considerar preso nessa bola centrada em P, aqui a minha bola está centrada em P, eu vou tomar todos esses pontinhos nessa bola centrada em P. Quando eu aplicar a minha função vetorial, a imagem dela vai cair nessa minha bola centrada em L e raio epsilon, esse epsilon sendo bem pequeno, pessoal. É isso que vai fazer. Eu vou conseguir tomar esse meu raio, mas tão pequeno, pessoal, mas tão pequeno mesmo, que eu só vou conseguir diferenciar que essa minha bola não é o ponto L se eu colocar uma lupa com um grau bem elevado. É isso que vai acontecer. Se você olhar de longe, você acha que aquele L e aquela bola são a mesma coisa, são indistinguíveis. Então é isso que acontece. Essa é a definição de limite para funções vetoriais, pessoal. Essa é a definição. Pronto, tá bom agora. Então, essa é a definição de limite, pessoal. Se isso acontece, então podemos dizer que o limite, quando esse vetor ou esse ponto de duas variáveis, x se aproxima de x0, da função vetorial f de x é igual a f de x0. Esse processo todo aqui, não é x0 não, pessoal. Calma, chegamos aqui ainda não. Vamos chegar lá ainda. Isso aqui é igual a L. Calma, calma. Esse processo todo garantiu que isso aqui acontece, pessoal. Então, essa é a definição de limite para funções vetoriais. Percebam que essa definição, na verdade, é uma generalização do que já havíamos fazendo há algum tempo. É basicamente a mesma coisa. Conseguimos generalizar a noção apresentada no curso de cálculo 1, vínhamos generalizando todo o tempo até chegar agora a funções vetoriais. Isso foi o que foi feito. Só, pessoal, que fazer as contas utilizando essa definição aqui não é tarefa fácil. Você já sabe como é que calcula limite. Calcular limite não é assim tão simples. Imagine calcular limite para funções vetoriais. É bem mais complicado ainda. Então, por isso que existem alguns resultados matemáticos, como esse teorema 4.1 aqui. Com o teorema 4.1, você não vai necessitar recorrer à definição que eu apresentei para vocês aqui, de limite. Não. Você vai recorrer ao quê? Você vai simplesmente estudar limite de funções de várias variáveis reais a um valorzinho real. Aquelas funções apresentadas no curso de cálculo 2. Então, você vai conseguir reduzir o seu estudo de limites para aquele mesmo limite apresentado no curso de cálculo diferencial e integral 2. Então, aqui você reduz suas contas. O teorema 4.1, ele garante o seguinte. Eu tenho uma função vetorial
a função f com componentes f1 até fn, eu tenho um vetor ou um ponto da mesma coisa, L, morando em Rn, com componentes L1, L2, até Ln. Então, pessoal, o limite da função f, quando x se aproxima de P, ele será igual a L, se somente se cada uma das componentes da minha função vetorial f tem limite L índice I, onde L índice I é a componente do meu ponto que mora em Rn, chamado de L. É isso que vai acontecer. Ou seja, estamos dizendo que o limite, quando x se aproximar de x índice zero, da função vetorial f, aqui a minha f tem componentes, as componentes da f são x índice 1, x índice 2, as componentes das variáveis da minha f são essas. Essas são as variáveis. Aqui é m. Esse limite é igual ao limite quando x se aproxima de x índice zero. Vou olhar para as suas componentes. Aqui eu tenho f1, aqui eu tenho f2. Só um detalhe que essas funções, as variáveis delas são conhecidas. Então, deixa eu escrever aqui. Aqui é o limite da componente f1 no ponto x1 até xm. Aí eu continuo até a componente fn no ponto x1, x2 até xm. Só que, pelo teorema 4.1, eu posso fazer mais. Eu passo esse limite para dentro desse parêntese e agora eu vou calcular o limite quando x se aproximar de x índice zero da componente f1 de x1 até xm, aí isso, vírgula, reticência, reticência, até calcular o limite quando x se aproximar de x índice zero da componente f índice n x1, xn. Então, agora eu sei como calcular esse limite, pessoal. Esse limite aqui, ele vai acabar indo para L índice 1, L índice 2, até L índice n, que vocês sabem é o ponto que mora em Rn, que possui essas coordenadas, essas componentes. Então, agora, calcular o limite de uma função vetorial, vocês sabem, porque vocês sabem calcular o limite de uma função real de várias variáveis reais, certo? O limitezinho que vocês viram no curso de cálculo 2. É ele que vocês vão utilizar para calcular esses limites. Para frente. Por exemplo, eu tenho uma função vetorial f de x e y, que é igual a x mais y exponencial de x. Na verdade, eu tenho um campo vetorial, pessoal. Aqui é um campo, porque ele sai de R2 e chega em R2. Aqui você tem um campo vetorial em R2. Eu quero calcular o limite desse campo vetorial quando o meu x se aproximar da origem do R2, ou seja, se aproximar de 0, 0. Eu não vou aplicar a definição, vou aplicar o teorema 4.1 apresentado anteriormente, porque com ele eu consigo facilitar essas contas. O limite quando x e y se aproximar, eu vou escrever logo assim, pessoal. Quando x e y se aproximar da origem da minha função f, do meu campo vetorial f de x e y, isso aqui é igual ao limite
é igual ao limite quando o par xy se aproxima da origem do campo F. O nosso campo F é o campo x mais y exponencial de x. Pelo teorema 4.1, isso aqui é igual ao limite quando o par x e y se aproxima da origem da função x mais y. O limite quando o par x e y se aproxima da origem da função exponencial de x. Esse limite aqui, pessoal, tanto dessa primeira componente como da segunda, vocês sabem como fazer ou como calcular esse limite. Esse limite vocês sabem como calcular. Isso aqui é igual a função x mais y, ela vai para 0 mais 0 quando x mais y se aproximar de 0, 0. Isso aqui vocês já viram. Ela vem para 0 mais 0. A função exponencial de x, ela tende a exponencial de 0 quando x e y se aproximar de 0, 0, pessoal. Essa, por sua vez, vem para a exponencial de 0. Essa continha aqui fica 0, exponencial de 0 é igual a 1. Então, agora eu consegui calcular o limite desse campo vetorial quando x e y se aproximar da origem, e ele vem para o ponto 0, 1. É assim que calculamos o limite de uma função vetorial, pessoal. É olhando para as suas funções componentes. Fizemos aqui a conta, vocês viram que ficou bem simples. Através de definição não fica tão simples. Certo? Aí, pessoal, como você já sabe quando que o limite de uma função ele existe, como que ele é dado, aí como consequência, vamos definir quando que uma função é contínua. Se P, agora ele é um ponto de acumulação que pertence ao domínio A. Esse é meu ponto de acumulação. Dizemos que a função f ela é contínua somente se o limite da função f de x, quando x se aproximar de P, é justamente agora, pessoal, não é mais o L. É a imagem da função f no ponto P. É isso que estamos dizendo. Então, se o limite da função, quando x se aproximar de P, é a imagem da função nesse ponto P, a função ela é contínua. Novamente, ela pode ser contínua em apenas um ponto, ou ela pode ser contínua em todos os pontos de um subconjunto do domínio. Nesse caso, dizemos que a função é contínua nesse subconjunto específico, ou então a função pode ser contínua em todos os pontos do domínio. Aí, nesse caso, dizemos apenas assim, a minha função é uma função contínua, porque em todos os pontos do domínio a função é contínua. É isso que podemos dizer, pessoal. Se você olhar para o que fizemos anteriormente, a única diferença é que agora a nossa função ela está levando o nosso limite, que antes... Eu posso tirar esse ponto daqui. Esse meu P0 é a minha função vetorial. Na definição de limite, ele ia para L. Esse L poderia ser muito bem diferente disso aqui. Tinha nada a ver, poderia ser que não existisse. Agora não. Agora, esse meu limite está vindo diretamente para cá, pessoal. Para a imagem do campo do ponto P. É isso que estamos fazendo. Então, estamos diante de uma função contínua, ou de uma função vetorial contínua. Aí, como consequência, pessoal, para você verificar se uma função vetorial é contínua em um pontinho P, basta você olhar para as funções componentes aqui, para cada uma das componentes
da sua função vetorial e ver se essas componentes são contínuas nesse mesmo ponto P. É isso que acontece. Ou seja, eu tenho que olhar para o limite quando x se aproximar de P da função f. Isso aqui é igual ao limite quando x se aproximar de P de f1x, fnx. Só que essa passagem aqui é permitida pela proposição, ou teorema que eu não lembro, que eu fiz anteriormente, que é o 4.1. Eu posso simplesmente passar o limite para dentro do parêntese. Aqui é f1x, continuo, até o limite quando x se aproximar de P de fnx. Só, pessoal, que o corolário 6.1 ele garante que a função ela vai ser contínua se as componentes da função vetorial são contínuas. Então, eu vou olhar para cá. Isso aqui é contínua? É. Então, essa imagem é justamente o limite. A segunda componente é contínua? É. Continuo. A terceira componente é. A última componente, que é uma funçãozinha de m variáveis, chegando em R, ela é contínua? É. Então, a minha fn também tem limite coincidindo com a imagem da função no ponto. Ora, isso aqui é simplesmente a imagem da função vetorial f no ponto P. Então, a continuidade dessa nossa função vetorial se reduz a você olhar para a continuidade de cada uma de suas funções componentes ou funções coordenadas, que têm o mesmo significado. É isso que estamos dizendo, pessoal. Por exemplo, eu quero olhar para o campo vetorial f de xy igual a x ao quadrado seno de x mais y. Aqui eu tenho um campo vetorial em R2. E eu estou afirmando que esse campo vetorial ele é um campo contínuo. Dizer que ele é contínuo apenas, pessoal, como está aqui, eu estou dizendo que esse meu campo ele é contínuo em todos os pontos do domínio. No caso, quem é o domínio desse campo? É todo R2. Então, temos que o domínio desse nosso campo é todo o R2. Então, daí, pessoal, para cada pontinho que você considerar, eu vou tomar um ponto x0, ou melhor, vamos fazer esse negócio de um jeito mais rápido. Daí, pessoal, para cada x e y que você considerar em R2, que é o domínio desse nosso campo vetorial, o que vai acontecer? Tá aqui. Para todo x e y que eu tomar aqui, eu vou olhar para as componentes do meu campo vetorial f. Eu tenho que a componente f1 de x. Y, quem é a componente f1? É a função x ao quadrado. Ela é contínua. E a componente f2 do nosso campo vetorial, que é a componente seno de x mais y, também é contínua, pessoal. Daí, pessoal, se cada uma das componentes desse nosso campo vetorial, cada uma das componentes é contínua,
eu consigo garantir que o nosso campo vetorial é contínuo. Logo, o campo vetorial f de x e y igual a x ao quadrado seno de x mais y, ele é contínuo. É assim que verificamos quando que um campo vetorial é um campo vetorial contínuo, pessoal. Essa é a maneira. É olhar para as componentes do seu campo vetorial. Temos aqui um outro exemplo. Nesse exemplo, eu tenho não mais um campo vetorial, mas uma função vetorial, pessoal. Eu tenho uma função vetorial. Essa minha função vetorial toma valores em R2 e leva valores em R4. Aqui é a nossa função vetorial. Eu estou afirmando que essa função ela não é contínua na origem. Na origem não, no ponto 1 e 1. É isso que eu estou fazendo, pessoal. Aí eu tenho que verificar se essa função é contínua em 1 ou não. Então, seja, eu vou olhar para as componentes do nosso campo vetorial. A primeira componente é a função f1 de x e y igual a x. Esta é a primeira componente. A segunda componente é a função f2 de x e y, que é a função x mais y. É a função x mais y. A terceira componente está aqui. Está aqui, pessoal. A terceira componente é a função exponencial de x mais y. A quarta componente está aqui. A função f4 de x e y é a função 1 sobre x menos y. Aí percebam, a componente f1 ela é contínua em qualquer ponto do domínio. A componente f2 também é contínua em qualquer ponto do domínio. A componente f3 também é contínua em todos os pontos do domínio, pessoal. Percebam. Porém, a componente f4 ela não é contínua em todos os pontos do domínio, não. Melhor, do domínio, vou recapitular, pessoal. Não do domínio. Todos os pontos de R2, melhor dizer. A F1 é contínua em todos os pontos de R2, vou falar assim, para não dar problema. A F1, em todos os pontos de R2, ela é contínua. A F2 é contínua em todos os pontos de R2, tira a palavra domínio por aqui. A F3 é contínua em todos os pontos de R2. Porém, a F4, ela não é contínua em todos os pontos de R2. Percebam. Por quê? Note que a função f4, que é a quarta componente do nosso campo, nossa função vetorial f, igual a 1 sobre x menos 1, ela não é contínua quando x é igual a 1, pessoal. Ela não é contínua. Ela não é contínua em 1, y.
Isso aqui, onde esse y aqui é real qualquer. Percebam. Eu vou mudar aqui a página. Aí percebam o seguinte. Aqui eu tenho x. Aqui eu tenho y. E aqui temos a origem, pessoal. Quando o nosso x é igual a 1, que é este pontinho aqui, percebemos que a componente F4 não é contínua. Vocês conseguem perceber isso, que ela não é contínua. E o nosso y é qualquer. Então, eu vou obter não apenas um ponto, mas toda esta reta aqui, pessoal. Esta reta aqui por completo é uma reta que eu posso considerar qualquer ponto sobre essa reta, mas qualquer ponto mesmo. Na hora que eu olhar para a minha F, aqui eu olho primeiro para a F4. Na hora que eu olhar para o campo F, esse campo não será contínuo nessa reta. Por quê? Porque a componente F4 ela é descontínua nessa reta. Logo, em particular, a nossa função vetorial f de x e y, ela não é contínua em 1 e 1. Porque o ponto 1 e 1 é um ponto que está sobre essa reta que temos essa grande descontinuidade para a nossa função vetorial f, pessoal. Então, a maneira de verificar se a função vetorial ou o campo vetorial é contínuo ou não é olhar para as suas componentes. Elas que vão nos dizer, pessoal, se esse campo é ou não é um campo contínuo, certo? Componentes contínuas, função vetorial contínua. Função vetorial contínua, componentes contínuas. É isso que acontece. Vamos continuar. Assim como foi feito para funções de uma variável real, para curvas, fizemos também para funções de várias variáveis reais com valores reais. Essas funções que saem de I, contidas em R, chegando em R, conseguimos estudar as suas derivadas parciais, suas derivadas no sentido visual, desculpa, pessoal, a derivada de f em relação à variável t. Isso aqui foi feito. Aí, em seguida, tivemos as curvas, que saem de um intervalo I contido em R, chegando em Rn. A estas curvas, conseguimos estudar a derivada dessa curva em relação à variável dela, que é a derivada realmente estrita. E aqui vocês sabem como fazer essa continha. Basta derivar cada uma das componentes da sua curva. Essa continha vocês sabem como fazer, pessoal. Aí, em seguida, tivemos cadê a canetinha? Está aqui. Tivemos as funções que saem de um A contido em Rn. Essa função chega em R. A essas funções, não conseguimos mais derivá-la no sentido estrito. Ou seja, ela passou a possuir mais de uma derivada, dependendo da direção que eu apontar.
E essas derivadas foram chamadas de derivadas parciais em relação à variável x1, a derivada parcial em relação à variável x2. E aí, pessoal, eu consigo derivar parcialmente em relação à variável xn. Aí agora estamos diante de algo bem mais geral. Eu tenho uma função vetorial que sai de um subconjunto de Rn, e essa minha função vetorial ela chega em Rn. E a essas funções vetoriais, vamos também introduzir a noção de derivadas parciais para essas funções. É isso que vamos fazer. Então, saímos aqui de funções reais, fomos generalizando, generalizando, até chegarmos aqui agora em funções vetoriais. Acabou? Não, pessoal. Mas vocês, pelo menos agora, vão ver somente até aqui, nesse sentido. Talvez em um curso mais avançado vocês vejam outras coisas, mas agora não. Para frente. A definição é esta. Como é que eu defino função vetorial? Como é que eu defino derivada parcial para funções vetoriais? Então, seja f que sai de ômega e chega em Rn, uma função vetorial definida aqui, pessoal. Vamos considerar essa função tomando valores em R2, só para simplificar a notação, certo? Só por isso. Depois vocês podem considerar contida em R3, em R4, em Rm, qualquer. Mas para simplificar, eu vou considerar contida em R2. Essa minha função é uma função vetorial que toma x e y e associa esse vetor aqui com essas componentes f1 de x e y, continuo, até a componente fn de x e y. Aí eu tenho um pontinho x0 e y0 que pertence a esse meu conjunto aberto ômega, que é o nosso domínio. Aí o seguinte limite, pessoal. O limite é esse. O limite quando h tende a zero da função vetorial f no ponto x0 mais h, y0, menos f de x0 e y0 sobre h. Quando ele existe, ele é chamado de derivada parcial de f no ponto x0 em relação à variável x. E a notação será dada da seguinte maneira. É o parcial campo f em relação à variável x no ponto x0 e y0. Essa é a definição de derivada parcial de um campo vetorial, pessoal. Derivada parcial de f em relação à variável x. É isso aqui. Aqui é a sua derivada parcial. Perceba que estamos derivando parcialmente um campo não, uma função vetorial. Em particular, isso vale para um campo, pessoal. Em particular, isso aqui vale para um campo vetorial. Não tem nenhum problema. De modo análogo, você pode definir também a derivada parcial em relação à variável y. A derivada parcial em relação à variável y, no mesmo ponto x0 e y0, é igual ao limite quando o nosso h se aproximar de zero, da expressão de f de y0, x0 mais h, menos f de x0, y0, tudo isso aqui sobre h. Aqui eu estou derivando parcialmente a função vetorial f em relação à variável y no ponto x0, y0. Continuando, aí eu repito a vocês. Pessoal, fazer as contas, calcular as derivadas parciais, recorrendo à definição de limite, não é tarefa simples.
Não é, pessoal. Por isso que temos os resultados matemáticos. Como, por exemplo, o Teorema 12.1, ele vai ajudar você a calcular essas derivadas parciais, porque você vai reduzir a conta de derivar parcialmente uma função vetorial a simplesmente calcular as derivadas parciais de funções reais a valores em Rn que vocês viram no curso de cálculo 2. É isso que vamos fazer. Por quê? O Teorema 12.1, ele diz que eu tenho uma função vetorial f de x e y com componentes f1, f2 até fn. Essa minha função é definida em um subconjunto aberto ômega. A derivada parcial de f em relação à variável x, pessoal, ela vai existir se e somente se a derivada parcial de cada uma das funções componentes dessa função vetorial, elas existem. E mais, agora eu sei como calcular a derivada parcial dessa minha função vetorial. Eu passo a derivada parcial para cada uma das funções componentes da minha função vetorial f. A mesma coisa eu faço em relação à variável y. Tá aqui. Vou derivar a função vetorial em relação à variável y, no ponto x0 e y0. Isso aqui é eu derivar parcialmente em relação à variável y. A componente f1 no ponto x0, y0. Aí eu derivar parcialmente a componente f2 em relação à variável y, também no ponto x0, y0. Eu continuo até eu derivar parcialmente em relação à variável y, a última componente. A última componente. Então, eu vou derivar parcialmente em relação à variável y, a componente fn, também no ponto x0, y0, pessoal. Então, resumindo, derivar parcialmente uma função vetorial como esta aqui, com estas funções componentes, se reduz a derivar parcialmente essa componente em relação à variável x, essa componente em relação à variável x, essa componente em relação à variável x e essa componente em relação à variável x. Com isso, eu calculo a derivada parcial da função vetorial f em relação à variável x. Se agora eu quero derivar parcialmente em relação à variável y, aí eu vou olhar para cada uma das componentes da minha função vetorial f. Eu olhei para a componente f1, derivo parcialmente em relação a y. Olhei para a componente f2, derivo parcialmente em relação à variável y. Derivei essa componente parcialmente em relação à variável y. E derivei a última componente em relação à variável y. Da maneira como foi dado aqui. E a derivada parcial das componentes, você sabe como fazer, pessoal. Você sabe porque vocês viram isso no curso de cálculo diferencial integral 2, que fizemos agora há pouco. É aquela derivada ali mesmo. Então, continuando, pessoal. Por exemplo, temos aqui um campo vetorial. Temos um campo vetorial em R2. Esse meu campo, ele toma x e y. E ele transforma esse meu xy em x ao quadrado mais y ao quadrado, ln de x. É isso que ele faz, pessoal. Eu vou calcular as derivadas parciais para esse campo. Então, o que temos? Derivar
parcialmente o campo vetorial f em relação à variável x, aí eu derivar parcialmente em relação à variável x, esse campo vetorial x ao quadrado mais y ao quadrado, ln de x. Só que eu sei que eu posso passar para dentro e derivar parcialmente em relação à variável x, cada uma das componentes. Vou derivar a componente x ao quadrado mais y ao quadrado em relação à variável x. Vou derivar parcialmente em relação à variável x a componente ln de x. Está aqui. Está aí, pessoal. Derivar x ao quadrado mais y ao quadrado em relação à variável x, vocês sabem como fazer. Vocês conhecem a derivada parcial? E ela é igual a 2x. Derivar parcialmente a componente ln de x em relação à variável x, vocês também sabem como fazer. E essa função tem por derivada a função 1 sobre x. Pronto. Agora eu conheço quem é a derivada, ou seja, eu conheço quem é a derivada parcial do meu campo vetorial f em relação à variável x. Aqui está. É 2x e 1 sobre x. É esse campo aqui. Faço a mesma coisa em relação à variável y. Vou derivar parcialmente o campo vetorial f em relação à variável y. Derivar esse campo parcialmente em relação à variável y é derivar o campo x ao quadrado mais y ao quadrado ln de x em relação à variável y. Isso aqui pelo teorema anterior. Isso aqui é derivar em relação à variável y a função x ao quadrado mais y ao quadrado. Eu vou derivar parcialmente em relação à variável x, em relação à variável y. Perdão, pessoal. Aqui em relação à variável y. A função ln de x. Pessoal, mas derivar x ao quadrado mais y ao quadrado em relação à variável y, vocês sabem como fazer isso? Vocês sabem fazer isso de cor. X ao quadrado mais y ao quadrado. Se eu derivar em relação à variável y, eu obtenho 2y. Se eu olhar para a função ln de x e eu derivar essa função em relação à variável y, ela possui derivada zero. Porque se eu derivo em y, o meu x é constante. Logo, ln de x é constante. Então, quando eu derivar ln de x em relação à variável y, é zero. Então, assim, a derivada parcial do nosso campo f em relação à variável y é conhecido, está aqui, e é igual a 2y, zero. Essa é a derivada parcial desse nosso campo. Aí para frente, pessoal. Para frente, porque, como eu disse a vocês, você tem uma caixa cheia de campo, de funções vetoriais, tem uma caixa cheia mesmo. Você não quer meter a mão nessa caixa e tirar qualquer função, não. A ideia é tirar as funções melhores ou as boas. Uma função que é muito boa, que você pode escolher dentro dessa caixa, são as funções vetoriais de classe CR. Ou seja, eu tenho uma função vetorial definida em ômega, esse meu ômega está contido em Rm. Aqui o ômega está contido em Rm, pessoal. Aqui onde ele está contido. Essa minha função vetorial será de classe R. Nesse aberto ômega, se e somente se f admite derivadas parciais de ordem R contínuas em ômega. Aí vamos voltar aqui um pouco. O que é derivada parcial de ordem R de uma função vetorial como essa, pessoal?
Eu posso calcular a derivada parcial segundo esse meu campo em relação à variável x? Posso. Derivar parcialmente em relação à variável x, a derivada parcial de primeira ordem desse meu campo em relação à variável x. Isso aqui é eu derivar parcialmente em relação à variável x, a derivada parcial em relação à variável x da componente f1, eu derivar parcialmente em relação à variável x, a derivada parcial da componente fn. Então, isso aqui é eu derivar parcialmente em relação à variável x, a derivada de segunda ordem, a componente f1, é eu derivar parcialmente de segunda ordem a componente fn em relação à variável x. Faço a mesma coisa em relação a y, posso fazer xy, não tem problema. Ou seja, se você olhar para as componentes, elas vão lhe dizer o que acontece, pessoal. Porque o que acontece nas componentes se reflete na função vetorial. Essa é a ideia. Então, se você olha para uma função vetorial, ela possui derivadas parciais de, sei lá, de terceira ordem, significa dizer que as suas componentes possuem derivadas de terceira ordem. As componentes possuem derivadas de terceira ordem. O campo ou a função vetorial f possui derivadas parciais de terceira ordem. Se as derivadas parciais de ordem r são contínuas nesse aberto, então a função vetorial é uma função de classe CR nesse aberto ômega, pessoal. Essa é a definição. Por exemplo, eu posso olhar para o campo vetorial em R2, que é o campo f de x e y, igual a x, na exponencial de x mais y. Será que esse campo é um campo de classe 1? Então, temos que f de x e y, ele é um campo de classe 1. Por que ele é um campo de classe 1? Pois, se você olhar para a exponencial de x mais y, deixa eu escrever isso aqui, pessoal. Pois, se eu olhar para a componente f1 desse campo, aqui a componente f1, que é igual à exponencial de x mais y, e eu olhar para a componente f2, que é igual a x mais y, a componente f1 e a componente f2 possuem derivadas parciais e as suas derivadas parciais são contínuas. Logo, elas são de classe C1, é de classe C1, logo a função vetorial de classe C1. Elas possuem derivada parcial de f1 em relação à variável x, exponencial de x mais y, derivada parcial de f1 em relação à variável y é igual a exponencial de x mais y, derivada parcial de f1 em relação à variável f2 em relação à variável x é igual a 1, derivada parcial de f2 em relação à variável y também é igual a 1, ambas contínuas. Logo, f1 e f2 são de classe 1. Portanto, o
O campo vetorial F também é um campo de classe C1. Ele é de classe C2? É, porque as derivadas parciais da componente F1 e as derivadas parciais da componente F2 são de classe C2, pessoal. Elas são contínuas. Por quê? Está aqui. Essa componente aqui, possui duas derivadas em relação tanto a x como a y contínua. Essa componente possui duas derivadas, tanto em relação a x como em relação a y contínua. Ou melhor, derivada de segunda ordem. É isso que temos que dizer. Então, o nosso campo F também é de classe C2. Para ser C3, você vai olhar para F1 e calcula a derivada de primeira ordem, de segunda ordem e de terceira ordem para F1. São contínuas, todas elas? São. Ou olhe para F2, calcula a derivada parcial de F2 em relação à variável x, de primeira ordem, em relação a y. Calcula a derivada parcial de F2 em relação à variável x e y de segunda ordem. E, por último, a de terceira ordem em relação a x e y, aquela combinação toda. É contínua? Ok. Então, eu ganho que F1 é de classe C3, F2 é de classe C3, logo o campo é de classe C3. E a conta continua. Temos aqui um outro exemplo. Esse campo também é um campo de classe C1. O que temos, pessoal? Não, aqui não é mais um campo, é uma função vetorial, pessoal. Não é campo mais, não. Temos que a função vetorial f de x e y igual a x, y, ln de x mais y mais 1. Ela é de classe 1. Ela é de classe C1. Pois a componente F1 de xy, que é igual a x, a componente F2 de xy, que é igual a y, a componente F3 de xy, que é igual ao L. Oi? Diga aí. X mais y mais 1. Essas componentes são de classe C1. Como que eu vejo que elas são de classe C1, pessoal? Calculo as derivadas parciais. São contínuas? Então, ok. Pessoal, sai de classe C1, não pode ser de classe C2? Não. Aí eu verifico em seguida se ela pode ser de classe C2. Por exemplo, eu já verifiquei que é de classe C1, mas eu posso ir um pouco a mais e verificar se é de classe C2. Eu vou olhar para as componentes vão me dizer se é de classe C2 ou não. Pode ser classe C3? Eu olho para os componentes e vejo se são de classe C3. A maneira de verificar é derivando. A f de x e y é de classe C2? Vamos lá verificar. Vamos verificar que temos. Derivar parcialmente a componente f1 em relação à variável x, de primeira ordem. Isso aqui é igual a 1. Então, quando eu derivar
a primeira componente em relação à variável x de segunda ordem é zero. Quando eu derivar a primeira componente em relação à segunda ordem, agora de yx, isso aqui também é igual a zero. Se eu derivar parcialmente a componente f2 em relação à variável x, faltou f1, né, pessoal? Eu escrevi aqui. Derivada parcial da f1 em relação à variável y, escrever embaixo. Derivo parcialmente a componente f1 em relação a y de primeira ordem é zero. Eu derivo de segunda ordem a componente f1 em relação a y de novo é zero. Eu derivo de segunda ordem a componente f1 x e y já está feito, não precisa mais fazer. Ok. Contínua, contínua. Eu vou olhar para f2. Derivo parcialmente a f2 em relação a x. A f2 mesmo, deixa eu olhar, é y. Isso aqui é igual a zero. Então, se eu derivar duas vezes em relação a x, ainda é zero. Se eu derivar duas vezes a componente f2, uma em x e a outra em y, é zero. Contínua, pessoal. Ela é contínua. Aí eu vou derivar a componente f2 em relação à variável y. Eu obtenho 1. Derivo duas vezes a componente f2 em relação a y. Eu obtenho zero. Contínua, 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 contínua. Eu continuo com as contas. Que agora eu vou derivar parcialmente a componente f3 em relação à variável x. Deixa eu lembrar o que é a componente f3, pessoal. f3 é o ln de x mais y mais 1. É o ln de x mais y mais 1. Se eu derivo parcialmente em relação à variável x, a terceira componente, eu vou obter 1 sobre x mais y mais 1. Aí eu pego e derivo novamente a componente f3 em relação à variável x. Aí, quando eu derivar isso aqui em relação à variável x, pessoal, o numerador dá zero, o denominador vai ficar 1, fica menos 1 sobre x mais y mais 1 ao quadrado. Esta aqui é contínua. Onde que esta aqui é contínua? Ela é contínua em x mais y diferente de menos 1, pessoal. Somente aqui que ela será contínua. Aí eu olho para f3. Faltou mais uma derivada, xy, né? Posso fazer depois. Na frente a gente faz.
Então, eu pego a F3, derivo parcialmente em relação à variável y, eu vou obter 1 sobre x mais y, x mais y, mais 1. Aí daí eu pego e derivo parcialmente a função f3, aplicando aqui uma segunda ordem, em relação à variável y, eu obtenho menos 1 sobre x mais y mais 1 ao quadrado. E em seguida eu derivo parcialmente com uma segunda ordem, a componente f3, só que agora eu derivo em x depois de ter derivado em y. Eu vou olhar para cá. Cadê a canetinha? Eu vou olhar para cá. Já derivei em y, em seguida eu derivo em x. Ah, isso aqui é igual. Vou derivar isso aqui em x. Vai ficar menos 1 sobre x mais y mais 1 ao quadrado, que também é contínua em x mais y diferente de menos 1. Portanto, pessoal, olhamos para as derivadas parciais dessa nossa função vetorial f e percebemos que ela é de classe C1, onde? Cadê? Ela é de classe C1. Faltou alguma coisa aqui, não, pessoal? Tá aqui. Ela é de classe C1, onde? É de classe C1 em todo x e y pertencente a R2, diferente de menos 1. Aí, em seguida, eu continuei com as contas e verifiquei que ela é de classe C2, também esse mesmo conjunto. Então, a nossa função f ela é de classe C1, já tínhamos feito, e agora eu vi que é de classe C2. Então, f é de classe C2. Depois eu continuo fazendo as contas e vejo, será que ela pode ser de classe C3? Talvez sim. Então, ela é de classe C3. E aí continua. Mas ser de classe C10 não garante... ela é de classe C10, não é proibida de ser de classe C1, não, pessoal. Não. Ela pode ser de classe C100, mas continua sendo de classe C1, não tem nenhum problema. Certo? Então, você verifica a classe olhando para as derivadas parciais da função. Ela vai dizer se a sua função ela é de classe C1, de classe C2, classe C3, classe C4. É assim que fazemos as continhas.